Gravando. Gravando? Tá bom. Então, boa tarde a todas e a todos. Então, dando continuidade à série de treinamentos de fontes de pesquisa especializada por áreas do conhecimento, que está sendo realizado em parceria com a ProQuest, nós daremos início ao treinamento Workshop Interativo de Acesso e Uso de Bases de Dados ProQuest, com foco na área de artes e humanidades. Então, só lembrando que o link para a presença vai ser disponibilizado no chat. E eu gostaria de agradecer a Ana. Muito obrigada por compartilhar esses conhecimentos conosco. E gostaria então de passar a palavra a você. Obrigada, Roberta. Muito obrigada. Também da minha parte, é um enorme prazer estar aqui de novo com vocês. Realmente o objetivo dessa sessão de hoje é compartilhar com vocês o que nós temos a oferecer nessas áreas. A gente sabe que base de dados, geralmente, né, existem um universo de possibilidades, então a ideia aqui é explorar o que na ProQuest para essas áreas a gente oferece, né? Realizar exercícios de busca, entender também um pouquinho, né, dos nossos motores de busca aqui, quais as opções que a plataforma também oferece a vocês, e tá realmente colocando a mão na massa. Antes de eu compartilhar minha tela, eu queria perguntar para vocês de quais áreas nós temos aqui bibliotecários, bibliotecárias, se vocês são bibliotecários, se são assistentes. Eu gostaria de conhecer um pouquinho hoje, como a gente está aqui em 10 pessoas, se vocês puderem mandar aqui no chat, só para a gente saber de quais faculdades, para que a gente possa também fazer alguns exercícios de buscas direcionados. Já sei que aqui a gente tem alguns nominhos que eu me lembro, a Renata, do FCA, já estive lá, né, Renata? Já estive aí fazendo treinamento presencial, que legal. A Renata lá da FCA, a Ana Luísa também, tem de tudo um pouco, né? Ciências aplicadas, perfeito. Muito bom. Amanda de Artes, Raquel do Centro de Pesquisa, bibliotecária também, área de música erudita, olha que legal. A Natália, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Ana Lúcia, Institutos de Estudo de Linguagem. Cristina é técnica em biblioteconomia do Instituto de Artes. Aqui a outra Renata, então, da Faculdade de Educação. Muito bom, muito bom. Temos um público bem bacana e a gente consegue ver assim que dentro das humanidades e artes, né, aqui está bem variado. Então, legal, muito bom conhecer vocês e estarem aqui comigo no dia de hoje, para que a gente possa explorar então todas essas potencialidades, inclusive para também áreas, né, que são como música, por exemplo, né? Hoje a CAPES voltou a assinar com a gente também alguns recursos, então a gente também deve explorar um pouquinho para que a gente consiga apresentar também o que é esse recurso que agora vocês também voltaram a ter acesso, né? Que é da Alexander Street. Bom, agora sim, eu vou compartilhar aqui minha tela. E aí aqui eu quero, antes de qualquer coisa, só relembrar com vocês primeiro da plataforma ProQuest Central, da base de dados ProQuest Central.
Então, gente, como eu falei na última sessão, né? A ProQuest Central, ela é uma base de dados com 47 outras bases de dados, né? Então, ela é uma grande coleção com várias subcoleções de temas. A ideia hoje vai ser, claro, grande parte do que eu vou mostrar aqui, hoje, ela pertence à ProQuest Central, mas hoje a gente não vai trabalhar a ProQuest Central como um todo, como geralmente é trabalhado. Até uma das coisas que a gente está analisando com o pessoal da Biblioteca Central é de colocar na página de busca lá do site do SBU as bases de dados separadas. Hoje, quando vocês buscam, só tem assim, ProQuest Central, né? Mas se a gente buscar, por exemplo, pela base de dados Linguistics Database, ou se eu buscar pela Political Science, ou pelas Arts and Humanities, sabe? Então, eu tenho conversado com a Michelle, né? Não é bem ela que é responsável apenas por isso, mas a gente está aí pleiteando também, porque a gente entende, né, como bibliotecária, entende a importância de que se um usuário, um pesquisador, ele vai buscar por alguma área específica, de repente ele não vai pela multidisciplinar, né? E esse também foi a ideia quando a gente criou esses treinamentos, essa proposta de fazer treinamentos mais específicos foi sobre isso. Porque quando a gente. Bom, a ProQuest Central é muito boa, mas a gente entende, a gente sabe que a gente também precisa, os nossos usuários, eles querem algo que seja para eles, né? Específico para eles, para a área deles. Por mais que algumas áreas se conversem, então por isso também que funciona as buscas cruzadas, as buscas onde eu consigo selecionar algumas bases de dados, né? Mas fica aqui também o meu convite. Se vocês também acharem isso interessante, conto com o apoio de vocês aí também para que a gente possa também, né, implementar essa opção na base de dados, se vocês acharem lá na base do SBU, se vocês acharem interessante também essa opçãozinha. Eu vou começar fazendo já alguns exercícios e depois eu volto aqui para a nossa apresentação para falar um pouquinho mais de estratégias de busca, né? Então, quando eu falo da página do SBU aqui, então, eu estou falando aqui, deixa eu voltar aqui na tela inicial. Então, só lembrando a vocês, né, que aqui a gente tem as opções das fontes de informação e aqui a gente tem as bases de dados. Né? Hoje, se a gente buscar pela ProQuest, ele vai aparecer aqui as bases principais, né, que é a PQDT. Lembrando que a PQDT ela também é a base de dados multidisciplinar, né, e ela também vai englobar, então, as diversas áreas do conhecimento. A gente tem também a ProQuest eBook Central, né, que são de materiais de e-books, e aqui a ProQuest Central como um todo. Para hoje adicionando, né, outras bases que não estão aqui, seria a ERIC, quando eu busco o ProQuest, né, então a gente tem aqui a ERIC também, que hoje a gente vai explorar um pouquinho mais, e a gente também tem a da área de linguísticas, né, a LLBA. Então, além da ProQuest Central, vocês também assinam com a gente outras bases que eu também quero aqui abordar no dia de hoje, né?
Depois eu também vou fazendo algumas perguntinhas para vocês, bibliotecárias, dependendo da base de dados, para a gente entender um pouquinho mais também como é o acesso, se existe demanda, como é a demanda, né? Se são só vocês que buscam ou se os pesquisadores vão até vocês para perguntar também, ok? Então, só para realmente comentar um pouquinho mais de como funciona esse acesso. Então, agora sim, vamos lá para a plataforma ProQuest. Então, apenas revisando, né? Muitas vezes eu vou falar plataforma ProQuest, base ProQuest Central, ou Academic Complete, ou PQDT e assim por diante. Bom, a plataforma ProQuest, quando eu estou falando plataforma ProQuest, eu estou falando realmente desse motor de busca, né? De toda essa estrutura que a ProQuest oferece para a gente buscar, para a gente realmente encontrar os conteúdos e coleções. Quando eu estou falando de base de dados, né, coleção ProQuest Central, LLBA, ERIC, PQDT e tantas outras, aí sim eu estou falando das bases de dados. E quando eu falo de base de dados, eu estou falando realmente de conteúdo, né? São as coleções aqui que realmente nos oferecem o que a gente está procurando, né? Que seja ele livro, seja ele artigos, teses, dissertações, e por isso que aqui também, quando a gente visualiza e entra aqui na ProQuest na plataforma ProQuest, nesse caso, eu estou buscando em todas as bases de dados dentro da plataforma ProQuest, ele me aparece 7 bases de dados. Mas só lembrando, quando eu estou falando de 7 bases de dados, eu estou falando o quê? Eu estou falando da Avery, da Coronavírus, da eBook Central, da ERIC, da Linguística, da ProQuest Central, aí eu vou lá para baixo, e da PQDT. Então, o que acontece? Todas essas bases de dados aqui dentro, da ProQuest Central, elas não estão sendo contabilizadas, porque elas fazem parte da coleção principal, que é a coleção ProQuest Central. Né? Então, acho bacana a gente realmente revisar esses pontos, né? Eu sei que a maioria aqui, né, é bibliotecária ou é da área de biblioteconomia, então realmente entende esses conceitos, mas é bacana a gente revisar para que a gente também entenda como funciona, né? Eu quero hoje, assim, explicar para vocês um pouquinho mais sobre isso, né? Como funciona a plataforma ProQuest, como ela é estruturada, sobre as opções aqui de busca também que ela oferece para nós. Então, uma das coisas principais, quando a gente também está falando aqui sobre opções, quando a gente vai começar a buscar na plataforma, são as opções aqui de estratégias de busca. Se você está só na ProQuest Central, ela vai ter uma cara. Ela vai aparecer apenas ProQuest Central. Aqui é uma lista das bases incluídas, conteúdo multidisciplinar. Né? Então, por que, Ana, que você está vendo diferente? Porque se eu uso junto todas as bases, ele vai dar para mim essa carinha. Então, quando eu estou trabalhando com mais de uma base de dados, ela vai migrar para essas duas opções, para essa outra opção. Então, a ProQuest, ela geralmente tem duas estruturas para fazer uma busca. Ó. Vou clicar em outra base, só para vocês verem. Essa é uma base gratuita, que a gente ofereceu, fez acordo com algumas editoras na época da pandemia, e a gente tem conseguido deixá-la ativa até então, né?
e como fonte de pesquisa também para os nossos pesquisadores. Então, todos os nossos clientes recebem hoje gratuitamente a base coronavírus. Mas aqui mostrando só para vocês verem, né, que quando a gente busca, então, individualmente, ele até muda a carinha, e aqui a gente tem, então, a visualização. Dependendo da opção, ela muda aqui também as opções. Então, a Eric, por exemplo, ela vai ter a busca básica, a busca avançada. O bacana, gente, quando eu estou buscando numa base mais específica, por exemplo, a base Eric. Dependendo a área do conhecimento, nós temos opções distintas aqui de filtros na busca avançada. Esse também é um dos pontos que é bacana quando você busca mais especificamente em uma base. Então, por exemplo, ó, aqui na ERIC, o que muda na busca avançada? Grau de instrução, ou seja, a gente consegue selecionar se a área de busca é para educação básica de adultos, infantil, ensino fundamental e assim adiante. Outra coisa, público-alvo, né? Como a gente está falando da comunidade escolar, vai desde administradores, comunidade, equipes, professores e assim por diante. Então, são opções mais específicas. Agora, veja que eu sempre, quando eu preciso alterar aqui, eu vou em alterar base de dados, né? Agora aqui vamos fazer na ABI, né? Ou ABI. Essa aqui já é para o pessoal lá do FCA, né? Mais de ciências aplicadas, economia também. Nesse caso, a gente aqui, para eles, ó, a gente tem outros filtros. Olha como já muda na opção da busca avançada, né? Então, aqui já é possível, porque eles trabalham muito com essa parte de empresas, negócios. Então, a gente tem como buscar por empresas e organizações. O código aqui, né? Vou dizer no aportuguesado, Nikes, Nakes. Esse código é um código americano, onde eu consigo consultar também algumas áreas, algumas empresas, né? É como se fosse um registro, uma espécie de tesauros também. Aqui eu consigo consultar outros códigos de classificação. Aqui eu consigo ver localização, ou seja, sempre que estiver aqui, gente, nessas opçõezinhas, é uma indexação, né? O que eu falo, gosto de falar também, que geralmente ele está como assunto. É uma indexação como assunto, né? Então, geralmente, quando eu estou falando da pessoa, nesse caso, não é pessoa autor. Pode até aparecer, né? Nesse caso, eu tô, tipo, um autor que está falando sobre ele mesmo. Mas, geralmente, eu estou buscando sobre alguma pessoa. Então, por exemplo, estou pesquisando sobre um presidente. O Lula, o Barack, o Trump, entre tantos outros, certo? Então, eu coloco aqui o nome da pessoa e peço para buscar. Eu posso tanto colocar o nome direto aqui, ou posso consultar já no vocabulário controlado. Então, todas as vezes que a ProQuest ela libera para vocês essas opções de consulta, de hiperlink aqui, é onde eu consigo realmente buscar como a pessoa está cadastrada no sistema, né? Então, por exemplo, vamos buscar aqui o Elon Musk. Aqui eu já vi que, bom, talvez seria buscar primeiro por Musk, porque aqui apareceu só 7 resultados. Vamos buscar por Musk para ver.
Ó, aqui tal qual uma entrada, né, de catalogação. Então, esses detalhezinhos, né, nós que já somos da área, a gente entende melhor, mas às vezes é bacana também, de repente, quando vocês ou oferecem um treinamento, né, aí direto para os usuários, eu sei que são vocês que estão aí, né, no dia a dia, cara a cara, treinando eles, oferecendo serviços informacionais. Então, vale a pena lembrar das entradinhas aqui, né? Então, se ele buscar só Elon Musk, deu sete resultados, quase nada. Agora, colocando, né, conforme a entrada, Musk e Elon. Ah, Ana, mas o que que foi aqui? Bom, como toda base de dados, infelizmente, né, acontece alguns errinhos de catalogação. Então, pode sim acontecer de vocês encontrarem, às vezes, até temáticas duplicadas. Infelizmente, isso acontece, né? A gente já entende, assim, a nossa equipe, ela sempre tenta corrigir, mas às vezes até como importação, quando a gente traz de alguma base de dados, acaba vindo já dessa maneira, tá? Então, por exemplo, aqui eu poderia combinar, sempre lembrando que quando eu estou numa estratégia de busca avançada, eu consigo combinar os campos, né? Então, aqui eu poderia colocar alguma temática, aqui eu poderia colocar, por exemplo, alguma empresa. Então, pegando aqui um exemplo, a gente poderia colocar Electric Cars. E aqui eu vou colocar no Noft, né? Então, apenas lembrando também para vocês, por que Noft? Alguém sabe por que Noft? O que que é o Noft? Quem já tem mais, de repente, experiência com a plataforma ProQuest? Alguém de vocês aqui conseguem ou mandar no chat ou abrir o microfone para falar para mim o que que é Noft? Estou dando aqui um tempinho para vocês digitarem. Obrigada, Natália, pelo comentário. Isso mesmo, ó, Natália aqui, né? Falando, seria algo relacionado ao texto completo, ao full text, né? E seria exatamente isso, né? Que ela comentou, em inglês sem texto completo. Então, gente, quando eu estou buscando aqui na plataforma ProQuest, lá na busca básica, eu vou abrir de novo aqui a busca básica, só para a gente não sair dessa tela também. Então, quando eu estou aqui, pode ser nessa busca básica ou na busca mais específica de alguma outra base de dados. Se eu estou buscando nessa primeira opção de Basic Search, né, nesse caso busca básica, eu estou buscando em todos os campos da catalogação e também no texto completo. E a gente sabe que quando eu busco no texto completo, o que que vai acontecer? A gente vai recuperar muito conteúdo. Porque se eu cito carro elétrico no texto, mas eu estou falando sobre aquecimento global, estou falando sobre as queimadas da Amazônia e sobre estratégias, mas eu não estou falando sobre a empresa, sobre a automação do carro, certo? Eu estou citando o carro elétrico. Nesse caso, ele vai aparecer aqui no resultado de busca. Agora, se eu aqui
coloco NOFT em qualquer lugar exceto o texto completo? Bom, não vou dizer que todos os resultados serão perfeitos, mas a gente entende, né, que quando eu estou trabalhando com termos de indexação, esses termos de indexação, alguém colocou ali no assunto que é sobre carro elétrico, ou, claro, no próprio título, ou próprio resumo do autor, ou a palavra-chave do autor também, né? Às vezes a gente coloca tanto a palavra-chave do vocabulário controlado, mas também a palavra-chave do autor. Certo? Então, todos esses campos de indexação vai melhorar um pouquinho já o meu resultado. Ele não fica tão expandido e nem tão restrito. Claro que se a gente quer restringir mais, ou seja, não, Ana, mas eu quero mais restrito, eu quero que esteja mais específico. Aí sim vale a pena, então, a gente trabalhar com alguma opção de resumo, ou a gente trabalhar até mesmo no título do documento, né? Então, eu quero que esteja Electric Car no título do documento ou no assunto principal. Então, tudo isso são opções aqui que a gente oferece para vocês buscarem mais especificamente dentro daquele assunto. Vamos fazer um exemplo aqui bem basiquinho para a gente começar aqui algumas estratégias e mostrar isso para vocês. Lembrando aqui que quando eu estou falando de electric car, né, aqui eu poderia colocar o S também, mas a plataforma ela sempre vai entender, né? Tanto o plural também ela geralmente já entende, principalmente quando eu estou falando nos termos em inglês. Por exemplo, eu tenho study, mas ela vai recuperar também no plural, studies, que muda um pouco, né? Igual aqui, ó, strategies. Tudo isso, vocês não precisam se preocupar em colocar, porque daí eu vou ter que colocar um or aqui e colocar. Bom, a não ser que, novamente, se vocês precisam que essa palavra esteja sempre tal qual eu escrevi, aí lembra de colocar as aspas, tá? Se não, só o study seria já o que eu necessito, e lembrando que aí studies também seriam recuperados. Vamos começar uma busca só sobre essa temática aqui, para a gente visualizar então o que nos retorna. Não tem nada, vamos colocar só electric. Bom, vamos tentar então primeiro o Elon Musk, para ver aqui do que eles estão falando. Talvez até a minha palavra-chave não esteja muito boa, né? Estão falando mais das empresas aqui, que também eu estou na base da ABI, né? É mais voltada à economia. Então, aqui, como eu falo com vocês, né, das palavras-chave, aqui na pessoa como assunto, aqui o código, né, Nikes, esses códigos aqui mais específicos. Então, realmente são campos bem específicos que a gente tem nesse sentido. Vamos mudar um pouquinho agora de base de dados? Deixa eu colocar em português de novo, gente. Quando eu abri aqui, ele acabou mudando para inglês. Outra base mais específica que a gente tem é a base de linguística, a LLBA. Vamos dar uma olhadinha aqui na opção de busca avançada dela.
Nesse caso, a gente não tem aqui nada muito específico. O que pode acontecer também, não é que ela seja uma base de dados menos ou mais, né? Ela só não é uma base de dados que está exigindo algum outro campo específico. Mas lembrando, Ana, mas se eu quiser buscar por pessoa em específico, eu posso? Sim, tá? Aqui no campo de busca, ó, eu tenho a opção aqui de pessoa para fazer as buscas, então não tem problema. Localização, mesma coisa, né? Então tudo isso está aqui. Vou aqui em alterar base de dados. Agora, falando sobre as opções aqui da nossa telinha inicial. Deixa eu ir na busca básica aqui, alterar, usar todas as bases. Então, vamos voltar aqui na nossa opção de buscas. Uma das coisas que eu gosto bastante de mostrar para vocês são as opções, então, de combinar as nossas buscas, né? Então, assim, eu não quero buscar, então, todas as bases. Então, a gente pode selecionar uma ou mais bases de dados. Se eu quero buscar em uma, não preciso selecionar. Basta eu clicar aqui no hiperlink, já vai abrir para mim. Agora, se eu quero clicar e combinar uma lista de temáticas, por exemplo, aqui, eu quero trabalhar com temáticas de educação. Bom, eu poderia vir aqui, dar um Ctrl F e poderia colocar assim, Education. E aqui nessa lista, eu procuro as bases que abordam education, que é educação. E claro que eu poderia também ir buscando se é uma base que está de acordo com o que eu quero. Por exemplo, essa é educação técnica, carreira e educação técnica. Se é algo que eu quero buscar, eu seleciono. E assim por diante. Lembrando que essas bases mais sobre notícias, né? Então, a gente tem esse Canadian Newsstream, a gente tem outras de notícias também. Geralmente, são temáticas que são multidisciplinares. Então, aqui, por exemplo, essa base vai sim oferecer temas de business, science, um pouquinho de cada, tá? Inclusive educação e humanidades. Então, é aquela questão de escolha, né? De vocês escolherem, principalmente quando a gente está falando aqui de buscas, né? E aqui a gente continua, como eu falei para vocês, todas essas têm um pouquinho de cada coisa. Aqui, ó, education. E a gente continua. Bem importante, né? Lembrando que a gente tem uma base de dados sobre publicações da América Latina, Espanha, Portugal, né? Então, de repente, eu gostaria de adicionar essa base de dados porque são temáticas aqui mais da nossa região. Então, quem sabe seria interessante. Então, eu fiz novamente. O que eu tenho que fazer quando eu faço uma seleção? Faço a seleção e clico em usar as bases de dados selecionadas. E aqui ele já muda, então, para as bases que eu estou buscando, tá? Então, acredito aqui que não tem segredos, né? Aqui, por exemplo, poderia colocar aqui alguma estratégia mais específica, até mesmo moderna, colocando aqui a inteligência artificial, né, para dar uma olhadinha nos resultados de busca.
Por que que é bom eu buscar nessas bases mais em específicos? Até mesmo para limitar os resultados, né? Aí vai depender também do objetivo, porque às vezes, tudo bem, a sua estratégia vai ser bem fechadinha, bem extensiva. Então, a ProQuest Central é excelente, porque ela também vai combinar temáticas multidisciplinares. Agora, se é um usuário que ele não tem muita experiência e ele está começando, e aí ele olha lá 1 milhão de resultados, é mais difícil para esse usuário conseguir filtrar, conseguir entender se ele está sozinho. Então, muitas vezes também buscar numa base mais em específico ajuda também até nessa questão de filtrar os resultados, né? De conseguir chegar até a informação necessária. Tá tudo certo até aqui? Alguma dúvida? Como estamos? Bem, né? Tudo certo? Obrigada. Obrigada, meninas. Muito bom. Então, vamos continuar. Outra opção de seleção de base de dados é a opção de visualizar por assunto. E esse sim era o objetivo que eu queria chegar. Quando a gente está falando na busca por assunto, então aqui, como a gente mesmo já estava vendo aqui no início da sessão, né? A gente tem a Amanda lá do Instituto de Artes, a Raquel já mais relacionada à área de música, aqui é a Ana Lúcia, né, Siqueira Silva, do Instituto de Estudos de Linguagem e assim por diante. Então, aqui, gente, nós temos a própria plataforma ProQuest, com todas as bases que hoje vocês têm acesso dentro aqui da plataforma, ela filtra para vocês essas bases, né? Que geralmente é a nossa dificuldade. A nossa dificuldade é, meu Deus, é muita base de dados. O que que eu vou indicar para o meu usuário quando ele está me pedindo? E como que eu vou indicar para ele para ir em busca de bases específicas? Porque eu sei que é chatinho, né? Quando a gente está lá buscando aqui uma por uma. Ai, clica na Eric, clica aqui, clica lá. Isso aqui, o nosso usuário, a gente entende, a gente sabe que ele gosta de coisas mais facilitadas, né? Então, tem que ser fácil. O que que eu fiz aqui, gente? Ó, eu tô nessa tela. Aqui tem visualizar por nome, que é o que nós temos aqui, tá? Visualizar por nome. Ela vai ter a visualização breve, é onde só tem o título, e a visualização detalhada é onde eu tenho as informações de detalhes. Então, para que vocês possam ver aqui que muda, ó, visualização breve, visualização detalhada. Desse outro lado, eu tenho visualização por nome, que é a lista, realmente, né? O sumário. E aqui a visualização por assunto. E aqui ele oferece para a gente realmente a lista de base de dados. Então, aqui, qual que é realmente a dica? Bom, eu posso clicar em base de dados sobre artes, eu posso tirar a seleção de tudo, e daqui, tudo que tem de artes, eu posso ver o que eu quero buscar ou não quero, ok? Então, por exemplo, a Religion Database, ela também tem artes, pela temática, né? Das artes aqui religiosas e tudo mais. Mas se eu não quero, eu posso tirar da minha seleção. Eu posso pedir para selecionar as bases de artes menos a base X ou Y. Então, ela facilita muito mais a minha seleção, né? Já é bem mais facilitado do que eu tinha mostrado anteriormente. Eu gosto de mostrar o mais difícil para depois a gente ver a facilidade. Da mesma forma sobre as outras bases. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. A base de literatura e idioma.
novamente, ó. Então, aqui eu tenho as artes e humanities. Aí, essas outras, né? Ela vai colocar um pouco mais também de literatura e idioma. Aqui, dentro dessa base de carreira e technical education, ela tem uma parte de literatura e idioma também. E assim por diante, ó. Na India Database, a mesma coisa. Claro, né? A nossa base aqui, a LLBA, que é uma das principais. E dentro da própria Research Library, a literatura e language. A Research Library, ela é uma ProQuest Central menorzinha. Só que dentro da Research, ela tem subcoleções de temáticas, né? E aí sempre vocês vão ver Research Library, dois pontos, a parte que ela está se enfocando, aquela parte da coleção. Então, novamente, se eu quero buscar, colocar na minha busca essas temáticas, eu poderia vir aqui e colocar. Aqui, vamos ver o que mais. História. A mesma coisa, gente. Vocês podem ver que às vezes nós vamos ter algumas coleções que são mais, como posso falar? Elas têm a coleção maior, mas elas especificam, né? Então, isso é importante saber, porque geralmente assim, mas o que que tem de base específica de história? Então, como eu comentei com vocês, né? Nós temos bases ou subbases aqui, além da Artes e Humanities, né? Que é a nossa coleção principal, mais específica, que engloba o contexto geral, né? De artes e humanidades, que é a nossa temática do dia de hoje. Mas a gente tem essas subcoleções aqui também que abordam, então, né? Elas separam só a temática. Ana, eu não estou vendo aqui educação. A educação, ela vai estar aqui dentro das ciências sociais, tá? Então, aqui pode ver que até é bem grande aqui a listinha, né? Mas aqui das ciências sociais, ela vai se repetir algumas coisas. Então, tem ERIC, tem a LLBA também, tem ciência política, tem psicologia, tem a religion de novo, tem sociologia, ciências sociais. A Research Library agora focada em ciências sociais também. Criminal Justice, né? Então, lembrando, essa base é bem bacana, já é voltada ali para a área do direito, casos criminais, né? E a gente não pode esquecer, dentro da pesquisa aqui multidisciplinar, a gente tem a ProQuest Dissertation in Thesis Global. Claro, né, que ela é multidisciplinar. Antigamente, a gente tinha ela separada, subcoleções também. Mas eles optaram hoje por deixar ela concentrada em apenas uma base de dados. Então, se vocês analisarem que é bacana buscar, lembrando que a nossa lista, né, de dissertações e teses, ela é realmente gigante, ela oferece para vocês um universo de possibilidades hoje de pesquisas. É uma das bases aí mais utilizadas, né, dentro da própria ProQuest. Hoje também com a integração da Web of Science, muitos usuários, né, acabam até encontrando a informação lá na Web of Science e só que ele quer o texto completo, né? Geralmente ele não quer apenas a indexação, né? As palavras-chave ali, o resumo. E aí ele busca, ele clica e ele consegue então o acesso completo através da ProQuest Dissertation Thesis Global.
E lembrar vocês também, a gente sempre tem a opção de notícias e jornais. E essa base aqui, ela é bem bacana, depois a gente já explora também um pouquinho mais desses conteúdos, né? Mas, novamente, ele é multidisciplinar, então tudo vai depender também do que é o seu foco, o seu tema de pesquisa. Aqui, o que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu só visualizar por nome, por assunto de novo, para que ele não reiniciou. Deixa eu clicar aqui. Então, aqui, como eu falei, eu poderia clicar e buscar em específico, ou se eu não quero filtrar essas bases, eu posso pedir aqui para pesquisar área temática de artes. E aqui, o que ele vai fazer? Ele vai filtrar para mim, e aqui a gente vai criar uma semi-base de dados, uma coleção específica da área de artes. Isso aqui até é legal para vocês, por exemplo, né? Eu tenho um aluno que ele quer buscar só os conteúdos de artes. Eu poderia vir aqui e pedir para ele, ó, mandar esse link, né? E aqui ele conseguiria acessar, claro que lembrando que eles têm que estar dentro aí da VPN, né, da Unicamp, para ele conseguir acessar esse link. Até vocês podem fazer o teste para ver se funciona aqui. Mas a gente consegue, então, gerar um hiperlink, né, um link só específico daquela base de dados. E a partir disso, novamente, como eu falei com vocês, né, a gente tem aqui as estratégias de busca, então, criar estratégias de busca e realizar buscas mais focados realmente na minha temática. Então, por exemplo, aqui eu quero explorar uma busca que tenha relação com arte e política. E daí aqui eu poderia pedir, né, só dentro da minha coleção de arte, colocar aqui. Inclusive, como a gente está em uma coleção de arte, geralmente a gente tem em destaque o revisado por pares, né? O revisado por especialistas aqui é revisado por pares. Mas a gente tem a opção de críticas, né? Por ser a parte artística, realmente, a gente vai ter muito mais também esse tipo de conteúdo, então a gente consegue visualizar aqui. Claro que, novamente, Ana, mas dentro aqui eu consigo fazer busca avançada? Sim, consegue. Né, dentro aqui do Arts. E como que eu sei que eu estou dentro da coleção? Realmente o nome vai aparecer aqui em cima, tá? Então, se eu estou buscando aqui arte política, eu quero colocar o Noft para melhorar um pouquinho mais meu resultado, já vai melhorar por aqui, ó. Lembrando que sempre em sublinhado vai estar minhas palavras-chave também, né? Meus términos de busca aqui, sempre sublinhado. No texto completo não, porque eu selecionei o Noft e aqui vai aparecer onde está no resumo, onde está no assunto, toda na indexação, como eu falei para vocês usando o Noft. A ProQuest também, ela tem feito isso, né, de sugerir fontes a partir do artigo do seu interesse. Então, vocês podem sempre identificar, ó, que a gente vai estar sempre oferecendo o conteúdo, né? E se eu faço o download, ele também daqui, ele já vai aparecer mais sugestões. E eu posso clicar aqui, mostrar mais, e aqui ele vai mostrar
ainda mais sugestões. A gente tem trabalhado bastante com essas inteligências. Até aqui, como estamos? Dúvidas? Tudo certo? Bom, eu tô vendo aqui, já é 3h30, né? Já deu como uma hora de sessão. Eu acredito que a gente vai pelo menos mais uns 50 minutinhos ainda. Então, vamos dar essa paradinha agora, então? 10 minutinhos, pode ser? 10 minutinhos, então. Eu peço para vocês não desconectar aqui da nossa sessão. E a gente tomem um cafezinho, podem ir no banheiro. E aí tá aqui 3h29, né? Então, 3h40, tá? Nós estamos de volta. Lembrando também que a Roberta agora já está compartilhando a lista de presença. E aí não esqueçam, né, de preencher a lista de presença para que vocês possam depois ter acesso ao certificado, tá bom? Então não esqueçam também que é bem importante aqui também para toda a equipe, né? Beleza, então. Eu vou deixar aqui também minha tela. Nós voltamos já já. Até mais!
Olá, voltamos. E aí, estão por aqui? Se sim, só quiser colocar uma reação, uma mãozinha. A Andrea já me confirmou. Vamos lá. Quem mais? Cristina, Roberta, Renata, Ana Luísa. Ah, perfeito. Então já estamos aí com a sala de volta. Tomar um arzinho, né? A Ana Lúcia. Perfeito, gente. Que bom. Já de volta, então, à nossa sessão. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem bem à vontade, tá? Para perguntar, é, realmente interagir, né? A gente vai ter mais um tempinho agora de sessão. A ideia vai ser agora explorar um pouquinho mais os recursos, né? Mas dessa primeira parte, pessoal, realmente eu quis mostrar para vocês focar realmente, né, nos nossos conteúdos e no que a gente oferece para cada área. Porque geralmente é a grande dúvida de todo mundo, né? Saber o que a ProQuest oferece para cada área do conhecimento. Então, principalmente quando eu estou falando aqui da plataforma ProQuest, tá? Lembrando, gente, que a eBook Central, ela também é uma base de dados, ela está como multidisciplinar, né? Até para quem é da área aqui de ciências humanas, de história. Lembra que na nossa última reunião a gente viu que muitos pessoas, por exemplo, da área até mesmo de história, têm usado a eBook Central. A gente sabe que nós brasileiros, principalmente, a gente gosta de ler os conteúdos em português, né? Tem alguns pesquisadores até que leem em outras línguas, tipo inglês, mas geralmente ou português ou espanhol. Então, um dos títulos mais utilizados, os títulos mais utilizados, porque pela similaridade também eu acho que existem mais brasileiros falando espanhol do que inglês, então muitos títulos em espanhol acaba sendo utilizado aqui pela gente. A iBook Central, com a coleção Academic Complete, lembrando que, novamente, ela também é multidisciplinar, várias áreas do conhecimento, e aqui, aí sim, a gente teria que fazer as buscas, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui só história. Deixa eu ver. Ela não tá, parece que não tá com a coleção aqui. Deixa eu fazer um teste aqui. Interessante. Eu vou dar uma checada, tá, gente? Porque aqui tá estranho, ela não tá recuperando nada. Eu vou fazer só mais um teste para desencargo. Eu vou checar aqui com a equipe de suporte, porque que ele não tá retornando. Tá com algum erro aqui na questão da plataforma. Tá com algum erro. Bom, depois eu compartilho com vocês certinho assim que resolver essa questão do acesso da eBook Central, tá? Bom, agora vamos lá pegar um pouquinho de cada para fazer umas buscas. Então, aqui eu vou selecionar. Vamos começar aqui com a Eric. Vocês conseguiram abrir aí na plataforma? A plataforma? Qual delas, Ana? A Eric, por exemplo, se vocês clicaram lá na SBU, né? E
abrir uma das bases de dados que pode ser mais focado na área de conhecimento de vocês. Como a gente está em artes e humanidades, eu sei que já geralmente é uma área bem expansiva. A Andrea me dizendo aqui que abriu a eBook Central. Funcionou, Andrea, o teu resultado de busca? É isso que você quis dizer? Funcionou? Olha só. Talvez seja a minha base aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se vou resetar aqui a minha base aqui. Um momentinho, por favor. Eu não sei se pode ser meu acesso. Bom, que bom que está funcionando, pelo menos então. Menos mal. Talvez seja só meu acesso. Eu vou tentar de novo. Agora funcionou. Obrigada por confirmar, Andréia. Ó. Ai, que bom, funcionou, gente. Então era só, talvez a base ficou aberta e ela não estava funcionando. Menos mal, menos mal. Então, novamente aqui, né? Esse, gente, lembrando que e-book Central são os livros, tá? São os e-books. Então, aqui, ó, por exemplo, o Education, né? A gente coloca Education, é muito resultado. Bastante mesmo, tá? E bastante coisa, como a gente comentou, né? Tem bastante coisa também. Por exemplo, vamos buscar. Pode buscar assim, né? Educação or educación. Geralmente a palavra, as palavras com acentuação, a plataforma ela vai tanto recuperar se você faz com a pontuação ou não. Né? Isso é bem importante frisar, tipo que eu coloquei, né? O tio, o acento, tá? Mas se eu não colocar, ela vai recuperar também. E aqui a gente visualiza, né? Eu coloquei palavras de educação, educación, e aqui realmente apareceu bastante coisa. Né? A gente tem realmente com vocês, assim, a gente tem realmente bastante conteúdo, tá bem bacana, né? Lembrando que dá para ler online aqui. Hoje a gente não vai focar tanto assim na opção de livros de leitura, mas até se vocês realmente tiverem interesse, Ana, eu quero um treinamento só de e-books, só para a gente explorar e-books. Geralmente na pesquisa, a gente manda sempre também uma pesquisa, o pessoal da própria Unicamp, né, Roberta, tá mandando aí uma pesquisa de satisfação, e aí vocês podem pedir lá na pesquisa, que aí a Michelle já organiza, se não para esse ano, né? Como a gente já está quase nos finalmente, mas para o ano que vem também. Mas que bom, sabemos que a Eric está funcionando. Ana Luísa, quem sabe tenta abrir de novo. Pode acontecer como aconteceu comigo, né? De eu tentar aqui buscar e não ter recuperado por algum errinho aqui do meu computador. Ah, foram os termos. Lembrando aqui, né? No meu caso aqui ele não vai aparecer, mas ele está trazendo aqui a base de dados. Vamos lá na Eric. Eu tinha separado aqui uns termos de busca, ó. Por exemplo, eu vou mandar aqui para vocês para a gente fazer um exercício lá na Eric, então. A Eric, né, lembrando que é uma das bases mais utilizadas por vocês aqui na Unicamp. Realmente a gente vê assim que o pessoal da área de educação faz bastante pesquisa, né? Está fazendo bastante buscas, a gente fica bem feliz por isso. Então, aqui, por exemplo, eu preparei umas palavras-chave, né, para a gente trabalhar.
deixa eu buscar aqui no Change Databases, eu vou clicar em Eric de novo e vamos fazer um testezinho. Ver se está recuperando. Está recuperando. Né? Lembrando que eu estou aqui na busca básica. Antes da gente seguir, eu quero... Isso vale para todas as bases, né? No meu resultado. Eu quero contar para vocês sobre uma das estratégias de busca também que a plataforma oferece. Vocês já ouviram falar do near e do pré da ProQuest? Dos operadores near e pré? Sim ou não? Ana Luísa, não. Andréia, não. Renata, não. Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho para vocês do que são esses operadores. A gente chama ele de operadores de proximidade. A gente tem os operadores booleanos, né? And, or, not, né? Que são os clássicos, os tradicionais para montar estratégias. A ProQuest, né? Então, a gente está tratando realmente de bases da plataforma ProQuest, na plataforma ProQuest. Nós oferecemos também os operadores de proximidade. Basicamente, é muito comum a gente falar assim para o usuário: coloca as aspas para recuperar aquela palavra-chave. Mas aí, às vezes, a palavra-chave ela não é exatamente, ela não precisaria estar sempre juntas, né? Às vezes, ela está próxima uma da outra, mas não é exatamente uma frase que tem que ser exata. Para isso, nós criamos os operadores de proximidade, que são near, e aí o near na tradução, né, é próximo, né, cerca, ali, né, está próximo, certo? E quando eu coloco near, ele pode estar o termo tanto antes ou depois, né? Eles estão ali próximo um do outro. Como que eu seleciono, Ana, uma quantidade de palavra? Eu vou sempre colocar o near barra a quantidade de números, né? Eu posso usar até 20 números, tá? Ou até mais. Mas geralmente aí teria que ser uma busca bem específica. Geralmente o que a gente recomenda, 3, 4, 5 no máximo, né? Para não ficar tão extenso. E aí, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo, né, de educação de enfermagem. Near 3, até 3 palavras. O que vai acontecer? Ele vai encontrar no texto ou no resumo, ou no título, né? Onde você pedir ali para a plataforma, e ele vai recuperar até 3 entre essas palavras, o nursing, né? Vamos fazer exemplo na prática já. O pré, qual que é a diferença? Bom, né? No inglês, pré e pré para português é o mesmo, né? Então, eu estou falando que essa primeira palavra aqui, ela sempre vai estar antes, né? Então, sempre vai ser anterior à segunda palavra-chave. E aqui, novamente, eu coloco o máximo de palavras. Então, vamos fazer um exemplo agora? Ó, aqui, case study, tá certo? E vamos mudar aqui. Vamos colocar aqui até 5, né? Então, Active Learning pode estar até 5 palavras. Lembrando, é até 5. Então, não quer dizer que se não há nada entre elas, não vai recuperar. Vai recuperar também, tá? Nesse caso, eu não uso as aspas, tá bom? Então, nesse caso, eu deixo sem aspas. Mas as outras palavras-chave, Higher Education, beleza, tá sempre relacionado, né? Case Study também tá sempre relacionado. Tá tudo certo. Então, eu posso deixar assim. Vamos fazer um teste. Ele mudou um pouquinho, 266. Então, de repente, era mais aí esses 20, 40 informações de resultados que não estava retornando, não estava recuperando para nós.
Então, aqui, bom, aqui até a gente tem um exemplo, claro que aqui a Active Learning está junto, mas aqui to develop, né? Então, esse, como eu comentei com vocês, ele pode estar antes ou pode estar depois do Active. Eu gosto de fazer esse exemplo, gente, até vou mudar aqui, eu gosto de fazer exemplo com palavras que às vezes não tem nada a ver com a outra, né? Então, assim, é legal realmente quando eu coloco palavras mais aleatórias, digamos assim. Então, deixa eu mostrar aqui, vamos ver. Uma outra temática. Então, vamos colocar aqui. Hum, vou colocar só ele mais, em caixa alta só para gente. Por exemplo, inflação e a inteligência artificial. Só confirmar aqui o dois L's aqui. Tá, e deixa eu tirar aqui da Eric, né? Porque daí não vai me recuperar nada. Eu vou fazer só um teste aqui em todas as bases de dados, só para a gente mostrar para vocês. Na estratégia, deixa eu ver algum texto mais que esteja aberto. Veja lá, eu coloquei até 5, né? Então, ele recuperou aqui, inteligência artificial, dois, duas palavras entre elas. Vamos mais um. Aqui ele recuperou, vamos ver. Aqui geralmente ele faz aparecer onde está, ó. Esse aqui, inflation, 2, 3, 4, 5. Artificial. E agora a gente pode tentar com o pré. Eu vou reduzir um pouco, vou colocar 3. Então, a inflação, né, estar aqui antes do pré. Ó, daí aqui no resumo apareceu inflation and inflation aqui uma porcentagem. Geralmente, nesse caso, aí sim é mais interessante a gente trabalhar com opções ou no texto ou pelo menos no resumo. Porque daí, nesse caso, sim, a gente está falando mais de conteúdos. Lembrando que não é na frase, né? Então, aqui, ó, tem um pontinho, mas aqui continua. E aqui ele colocou artificial meio que nada a ver, né? O que eu poderia fazer para melhorar isso aqui, de repente, gente, seria até colocar umas aspas aqui. Ana, posso te perguntar uma coisa? Claro. O ponto, no caso, ele já está contando como uma palavra? Não, nesse caso ele não conta como caractere. Tá. E esse linha e o pré, eles são, a gente pode chamar de operadores booleanos? Ele é da mesma família de operador booleano. Aham. A gente criou ele como uma outra opção além dos operadores booleanos, né? Os operadores booleanos tradicionais, digamos assim.
Mas quando vocês apresentar para os alunos, pode colocar como operador booleano também. Só que lembrando, eu não tenho certeza sobre outras plataformas, né? Porque cada plataforma em si, né, das outras empresas, elas podem ter outras estratégias por elas mesmas criadas, né? A gente aqui da ProQuest trabalha principalmente com esses, assim, desse nível mais de diferenciação. Eu ia perguntar mesmo se são específicos da ProQuest mesmo ou... Isso, nesse caso, sim. Aham. Tá, Nesse caso, não que outras não ofereçam, às vezes sim, mas é importante checar. É tá, importante checar porque nem todas oferecem. tá joia. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida nesse sentido das estratégias aqui? Falando de estratégia também, apenas lembrar para vocês, né? Acredito que esteja claro isso também sobre essa questão dos truncamentos, dos coringas, né? Então, lembrando que sempre a gente consegue tá colocando, trabalhando aqui, por exemplo, se eu quero que aqui, ao invés do L seja os coringas, né, que é o wild card lá em inglês, né, que é basicamente um pontinho de interrogação, eu posso utilizar para o meu resultado de busca, tá? Então aqui, ó, ele vai colocar ali, vai aparecer o inteligência, né, LL. Nesse caso, gente, quando eu estou utilizando o coringa, ele sempre vai contar como um. Então, se eu quero dois L's aqui, ou até dois L's, né? Eu sempre tenho que colocar dois. Qual que é a diferença do asterisco, então? O asterisco já é diferente. Quando eu coloco ele, quando eu estou usando ele como truncamento, ele substitui até 5 caracteres, né? Por isso que é muito comum, quando, principalmente nas palavras em inglês, claro que aqui está claro que é inteligência, então ele não muda muito o meu resultado de busca, mas, por exemplo, uma palavrinha bem básica, né? Tipo de farm. Se eu coloco asteriscos, ele vai buscar farm, os farms também, farmer, farming e assim por diante, né? Então, todas as potencialidades daquela palavra, que pode mudar conforme o verbo, os tempos verbais, ele vai tá recuperando para mim. Dependendo, vale a pena também a gente buscar. Como eu falei para vocês, né? Como a gente está aqui na plataforma ProQuest, com todas as bases, a diferença de quando eu estou buscando um tema em específico, quando eu estou usando estratégia ou quando eu estou usando uma base de dados específicas para uma busca em todas as bases de dados, né? 26 milhões de resultados, é muita coisa. Como eu digo para vocês, isso também acontece muito nos discoveries, né? É, realmente assim, realmente são muito resultado, então por isso que a gente é melhor recomendar, né, para os nossos usuários, para eles filtrarem certinho as bases de dados também. Mas, bom, aqui ele vai, aqui, ó, tá bem claro do que eu tinha falado para vocês, ó, farming, farmers, né? Então, são pequenas estratégias para a gente utilizar quando estiver realizando as nossas buscas avançadas. Aqui nos resultados também, quando eu estou buscando de forma mais interdisciplinar, só para lembrar para vocês que a ProQuest, ela geralmente, se ela encontra, ela já vai sugerir alguns vídeos, né? Lembrando que a gente também tem no nosso conteúdo os vídeos, a gente tem também livros, né? Os livros que a gente comentou ali da Book Central, então também vai aparecer aqui.
tá? Então, bem bacana. Lembrando também que nossos conteúdos, eles são, sim, grande parte de artigos científicos, mas não apenas isso. E quando eu vou em publicação, eu gosto de mostrar bastante isso, porque geralmente é comum, né? Até vocês da biblioteca precisarem. Ah, eu preciso de visualizar periódicos mais específicos. Então, eu quero saber o que, que tem da minha área de periódico aqui na ProQuest. E aí aqui, eu esqueci que eu estava em inglês de novo. Aqui a gente consegue, então, buscar ah, os- por área, né? Então, onde que eu fui? Lembrando que aqui ele sempre vai buscar dentro do que você selecionou. Então, se eu tenho tudo selecionado, ele vai buscar de tudo. Se eu tenho só a base Artes e Humanities selecionado, ele vai buscar só dessa coleção, tá? Então, eu estou indo lá em publicação. Aqui eu posso colocar o título. Eu posso colocar o título, eu posso colocar um índice, o título começa com ou o assunto. E aqui eu posso buscar arte. E ele vai aparecer as publicações. Mas aí aqui eu sugiro pedir mais específico. Eu posso aqui pedir mais, ó, e selecionar, porque aqui ele vai aparecer alguns livros também. Então aqui eu poderia pedir periódico acadêmico, revista comercial e aplicar, né? E aqui ele vai aparecer para gente. Quando tem esse símbolozinho em acesso aberto, aqui aí a gente consegue ter acesso então ao periódico ou a lista de periódico, né? Eu consigo novamente ver a informação completa ou visualizar apenas o título. Também tem essas opções. Aqui também se o texto completo está disponível ou não. Uma coisa que eu acho legal de mostrar para vocês, deixa eu só limpar aqui os nossos filtros. É que eu não lembro, né, se vocês já buscaram na ProQuest antes. Por exemplo, a gente oferece umas revistas mais de conhecimento geral. Mas, claro, também sobre essa área de artes, por exemplo, de música, artes, moda, toda essa questão mais de conhecimentos gerais, né? A gente também oferece para vocês, então, algumas revistas, ó. Inclusive, deixa eu ver aqui, deixa eu buscar de novo. Aqui. A revista aqui para vocês. Deixa eu ver essa outra. A gente tem a Billboard. Aqui, ó. Da Billboard, por exemplo, né? Quem é geralmente da área mais artística, ou até para conhecimentos gerais. Geralmente a gente vai mostrar para vocês como opção de revista comercial. E se eu quero buscar por periódicos, nesse caso, Ana, eu quero ver tudo que tem de periódico comercial, eu posso?
né? Esses mais famosinhos. Daí você pode aplicar para buscar aqui por todas as áreas, né? Mas aí, claro que a lista é bem grande, é bastante coisa, mas eu também posso pedir por periódico comercial e pedir por assunto, ó. Então, daqui eu conseguiria ir selecionando também. Ah, então tem de negócios, economia, que mais área de humanidades, né? Ele só que não é muito bem organizado porque ele está por contagem aqui. Agora que eu consegui. Então, por exemplo, a gente tem o The New York Times. Esses jornais eu acho bem legal para a gente também acessar para conhecimento geral, né? E isso, claro que vai englobar várias áreas do conhecimento, mas a gente tem uma grande variedade dessas informações também de consultas gerais que vocês conseguem buscar aqui dentro da plataforma ProQuest. Isso que eu falei foram das coleções de notícias, lembra que eu comentei? Então é bem, realmente assim, é bem interessante para até para divulgar para os alunos ou para vocês buscarem também, né? Quando quero buscar uma fonte confiável de uma notícia, né? De tudo que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, vale muito a pena. Por exemplo, a gente tem The Washington Post, The New Yorker, The Guardian, né? Quero buscar uma fonte um pouco menos comercial, mas que também tenha bastante renome. Aqui só que vocês têm que sempre buscar, né? A gente tem, por exemplo, esse The Online aqui em London. Então, geralmente também tem umas fontes de blog e podcast, o website, e tem o próprio jornal. Né? E a gente sabe que The Guardian aqui tem bastante publicações, até mesmo premiadas, né? Então, é realmente uma fonte para buscar. Para o pessoal do FCA, né, uma das revistas assim que a gente dessa área, a gente tem o The Economist também, que é aí uma grande publicação, né, bem famosa, conhecida internacionalmente. As publicações, a maior parte desses jornais, elas são bem rápidas, né, a atualização, porque como são notícias, a gente tenta negociar para liberar o antes possível, né? Não ter tanto embargo. Então também fica aqui a opção realmente de busca assim, bem rápida. Né? Geralmente, quando sai uma notícia mundial no The Economist sobre algum local, uma região é algo bem impactante, então é bem interessante saber que vocês têm isso, né? E até para compartilhar com os seus usuários, lembrando que é possível criar alertas, a gente consegue, por exemplo, eu quero receber, esse é semanal, ó. Então, assim, toda vez que for publicado, eu quero receber o alerta, né? A plataforma lá oferece essas opções. Lembrando para quem também precisa fazer revisão sistemática, por exemplo, eu preciso exportar um grande volume de informação. A plataforma ProQuest, ela libera isso? A gente libera desde que o usuário tenha a conta aqui na minha pesquisa. Tá? Então, a gente tem um limite aqui de exportação sem a conta. Agora, eu quero exportar 5.000, 10.000 resultados. Né? A gente pede para fazer a conta, pessoal, e é uma conta bem rapidinho. Isso é importante vocês saberem, né? Como vocês estão aí com seus pesquisadores, usuários finais, porque é só por segurança mesmo. Infelizmente, às vezes tem hackers, né? Pessoas mal intencionadas que pode estar
exportando indevidamente, então a gente pede para criar o e-mail para, se precisar rastrear, a gente sabe quem é, a gente tem essa informação para conseguir realmente fazer o rastreamento, né? Se necessário, tá? Então, fica aqui também como uma opção, né, para criar conta. E lembrando que quando o usuário cria conta, ele consegue, né, salvar documentos dentro aqui da área dele da ProQuest, buscas salvas, alertas, preferências, né? Então é bem bacana. Antes de sair da publicação aqui, eu quero mostrar para vocês, por exemplo, lembra que eu comentei da opçãozinha de visualizar semana passada lá, né, de conseguir visualizar detalhes da fator de impacto de uma publicação dentro da ProQuest. Agora que a gente está e a gente faz parte desse universo da Clarivate, nós temos alguns benefícios. Então, deles por exemplo, aqui, se eu estou vendo o The Lancet, aqui eu consigo visualizar, então, o fator de impacto dele, ó, nos últimos anos, no ano de 2023. Consigo acompanhar a informação de quartil também, né? Nesse caso aqui, na área de medicina, general, ele está em primeiro lugar. Aqui a gente tem também o JCI, né? E como vocês têm acesso à plataforma por meio do convênio com o portal CAPES, vocês conseguem pedir aqui para visualizar mais informações, tá? Vamos fazer um teste aqui, já com uma temática de educação. Deixa eu ver aqui se vai aparecer alguma coisa da Web of Science. Aqui, ó. Veja lá, ó. Algumas publicações, gente, quando tiver citação, isso é uma integração também que a gente tem com a plataforma ProQuest e o Web of Science, que quando ela tem uma citação encontrada na Web of Science, ela vai aparecer também aqui no resultado de busca, né? Para referência e também se eu quiser saber qual citação é essa, quem citou, qual é esse artigo, que pode ser 1, pode ser 10, pode ser 50 ou mais, vai abrir aqui para vocês, tá? Então é bem bacana essas integrações que a gente oferece. Clicando aqui nesse título também, aqui eu consigo ir acompanhando os autores e aqui se eu clico, ó, eu consigo também, aqui já direto na publicação, na página de visualização do resumo, do texto completo, né? Aqui eu consigo identificar o fator de impacto também. Eu estou falando sobre isso porque eu sei que hoje, né, os nossos usuários, eles gostam muito dessa temática, eles perguntam muito sobre isso. E eu até gosto de falar, gente, que é uma forma também de avaliação de qual artigo eu vou, eu vou selecionar para usar na minha pesquisa, né? Então, uma das avaliações, das decisões que eu posso ter é também por meio dessas opções. Aqui nos resumos e detalhes, vamos dar uma olhadinha aqui se esses autores têm. Tem, ó. Bacana também, gente, que a gente também tem nos autores as integrações com o ArcID ou o ORCID, né? Então, por exemplo, eu posso clicar aqui e visualizar aqui mais detalhes
do autor, outras publicações, ou eu posso clicar aqui, ó, bem no ID mesmo, no ID, e ele vai redirecionar para mim, para a página, para eu visualizar se há alguma informação. Vou tentar de outro aqui. Esse sim, ó, carregou. Ó, a biografia desse autor, os detalhes de endereço de e-mail, atividades, né? Então, essa integração ela também já está acontecendo. Não vou dizer que 100% na plataforma, mas muitos dos recursos já também estão indexados nesse sentido, né? Essa integração tem sido realizada. E aí, quando não tem, geralmente vocês, como esse aqui, por exemplo, ó, já não vai conseguir identificar o ID aqui, tá? O que mais, antes da gente aproveitar aqui o nosso tempinho final, eu queria só lembrar também para vocês, gente, que sobre as ferramentas de tradução, né? É muito comum, né, quando a gente está trabalhando com plataformas internacionais, né? A plataforma ProQuest, a gente sabe que a maior parte do conteúdo é em inglês. Tem bastante coisa em português, sim, mas quando a gente está falando de pesquisa científica internacional, uma grande parte, né, é em inglês. Então, sempre o que eu gosto de passar para os alunos, né, para os usuários finais, é de fazer, pelo menos aqui na ProQuest, vocês podem, e outras plataformas eu sei que oferece essa opção também, né, de tradução, vocês podem recomendar eles que criem as palavras-chave em inglês, e no resultado, geralmente aqui no texto completo, se está em HTML, a gente tem a opção de tradução, né? Então, a gente consegue promover essa acessibilidade aos nossos estudantes, né? Bom, pode não ser a tradução perfeita, mas é uma tradução boa, que ele consegue entender que o texto está falando, consegue fazer essa compreensão. A gente faz o texto completo também, né? Isso é possível. Tem a opção de escutar também. E se a pessoa, Ana, legal, gostei, eu preciso copiar aqui, fazer o copia e cola, é uma opção. Mas se vocês quiserem imprimir ele, eu acho bem bacana, ó. Eu não faço o download em PDF, porque o PDF, quando eu falo PDF, eu estou imprimindo o original. Então, se eu clico aqui em PDF, geralmente é o PDF tal qual foi publicado, certo? Aqui no texto completo, eu peço para imprimir, e aí ele vai abrir as opções aqui para mim. Eu clico em continuar. E o bacana ele me dá o texto completo. Ele vai dar a opção em inglês, porque a gente sabe que é importante manter o original. E abaixo ele vai oferecer para mim a tradução, né? O que ajuda bastante nesse caso para a gente realmente acompanhar e se o professor mesmo, né? Mas essa tradução não está muito boa, volta lá no original. O original já está aqui, né? E já na impressão a gente também oferece as palavras-chave, tudo certinho, tá? Então, daqui, basicamente, é pedir para imprimir e aí imprima como PDF, né? Então, essa é a sugestão também que eu gosto de dar. Lembrando também sobre ferramentas de exportação. Eu não sei qual que é o preferido de vocês. Qual que vocês usam mais de ferramenta de exportação hoje? Aí na Unicamp? Ou cada centro tem um, de repente? Vocês usam mais ferramentas gratuitas ou tem assinatura de alguma ferramenta? De gestor bibliográfico? Mendeley, né? Mendeley, Zotero. Uhum. Aqui no Brasil a gente usa bastante Mendeley, né? Para exportar, só para lembrar, tá? É possível exportar, como eu falei, né? Tem mais de 5.000, dá para fazer essa exportação.
Mas só para mostrar para vocês, então, como fazer a exportação, né? Porque, claro, a Clarivate hoje ela comercializa o RefWorks e o EndNote. Então, a gente claramente aqui a gente dá prioridade. Mas, ai, Ana, mas eu uso o Mendeley, ou o Zotero, ou outro. Então, gente, nós oferecemos um método de exportação no formato RIS, tá? RS. Então, facilmente é só clicar aqui, né? Depois que eu já peguei aqui, já selecionei aqui o meu resultado, e daqui eu realmente posso, então, pedir o que, que eu quero exportar. Lembrando que eu posso exportar citação, resumo, indexação, né? O link para o PDF. Esse é o que eu mais gosto. E aqui eu posso continuar, né? Aqui, de novo, ele dá uma sugestão para criar a conta já na minha pesquisa lá, né? Aquela conta gratuita. Aqui eu tenho que confirmar que eu não sou um robô e aí eu consigo confirmar para fazer a minha exportação. Lembrando que daqui também eu consigo criar alertas para essa estratégia de busca, eu consigo salvar a busca, né, na minha pesquisa, eu consigo criar um RSS feed e eu consigo obter o link de buscas também. Ok, gente? Bom, como eu falei com vocês, né, a gente tem inúmeras ferramentas, são muitos conteúdos mesmo que a gente esteja com foco em uma grande área, eu acho que a área de vocês era uma das maiores, né? A gente tem várias bases de dados, várias opções. Legal, a Roberta falou que usa o EndNote também, olha, bacana. Acabei de ver o comentário. Então, assim, bom, a gente já está aqui esgotando o nosso horário, também quero respeitar porque eu sei que vocês têm outros compromissos, né? Então, primeiro eu quero abrir para perguntas novamente, para ver se vocês têm mais alguma pergunta. Eu deixei aberto já durante a sessão, mas se tiver algum detalhe, alguma informação, né, fiquem à vontade. Lembrando também da lista de presença, que a Roberta acaba aqui de confirmar com a gente. E, bom, primeiramente eu quero agradecer a vocês pela presença de vocês, por continuar até agora aqui com a gente, né? Foi um treinamento bem extenso hoje, né? Esse workshop. Desse ano a gente está fazendo online. Quem sabe, né, para o ano que vem a gente não pode aí fazer presencial também, com aí mais interação, né, com mais interação mesmo, né, da gente estar se olhando no olho, da gente estar podendo aí fazer os testes, as práticas juntas, né. Eu prefiro nesse sentido, né, mas o online também ele facilita bastante também, porque não importa onde vocês estiverem, a gente pode estar junto. Então, mais uma vez, muito obrigada. Espero realmente que a sessão tenha sido aí bem proveitosa para vocês, que possa ter agregado, né, conhecimento sobre as bases de dados que a ProQuest oferece para cada área de conhecimento. Tentei aí passar, né, desde das áreas mais específicas até as áreas mais gerais. E se faltou alguma coisa, qualquer informação, gente, eu vou passar aqui meu contato, né? Vocês aí, bibliotecárias, né? Pessoal da biblioteca como um todo, fiquem aqui com o meu contato, então. Entrem em contato comigo, se precisar, né? A gente posso estar auxiliando vocês, mais informações, outras sessões, né? Agora eu sei que já estamos quase na finaleira aí de final de ano, mas quem sabe para o ano que vem montar aí treinamentos mais específicos, né? Com usuários finais, contem comigo, né? Eu sou aqui, como eu falei para vocês, né? Também aqui sou um suporte de vocês, né? Um apoio para vocês aqui na Unicamp, tá? Então, realmente contem comigo para o que vocês precisarem. Já deixei aqui meu contato aqui no chat. Agradeço mais uma vez. Roberta, se quiser também falar alguma coisa, à vontade.
Bom, Ana, mais uma vez gostaria de agradecer a você pelo treinamento, foi muito bom. E lembrando, pessoal, da lista de presença, tá? E é isso. Aí o nosso próximo treinamento vai ser no dia 2/10 e vai ser um workshop na área de exato, tá bom? Isso mesmo, a gente se encontra lá, Roberta. Obrigada, meninas. Obrigada a todos vocês, então. E até lá, então, né? Um beijo e bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.